Muito boa tarde para você, torcedor e torcedora do Fluminense. Hoje, jogo da seleção, dia 19, vamos trazer as principais notícias do Fluminense hoje, mano. Muita novidade para vocês. Vamos falar sobre o interesse dos clubes por Canóbio e Martinelli. Teve até, inclusive, já recusada a proposta por Matheus Martinelli. Também nesse vídeo vamos falar sobre o zagueiro, né? O zagueiro Dantas, que tem interesse do Fluminense. O Fluminense tem interesse no jogador. E não é notícia muito boa a dar para vocês, mas vamos seguir com mais informações, falando muito sobre o Fluminense aqui nesse vídeo. Peço encarecidamente o seu like, a sua inscrição, para você ajudar a gente a crescer ainda mais aqui no YouTube, rapaziada. Desde já, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wesley Silva, seu canal é Linho Tricolor, canal Torcedor para Torcedor. E vamos começar a falar de notícia do Fluminense, sobre Canóbio e Martinelli, mas vou deixar para frente. Vou começar sobre Renato Gaúcho, isso, mano, do jeito que você viu na thumb aí. Renato Gaúcho é demitido do Vasco, mano. Ah, Elinho, por que você tá falando isso? Porque o Vasco é o nosso adversário nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Então temos que estar atento também. Da mesma forma do Rivadavia, eu também vou trazer informações aqui. Vamos falar sobre esses dois, mano. Vamos começar sobre o Renato Gaúcho. Ele foi demitido do Vasco, né? Aí o clube afirma que a decisão foi tomada em comum acordo, né? O treinador, inclusive, já balançava no cargo por ter problema de relacionamento no elenco. Não é novidade pra ninguém, né, senhor Renato? Você tá demitido pelo mau comportamento, tanto da sua parte como dos seus jogadores, né? Questão de relacionamento, o Renato sempre foi assim. A carreira toda no Fluminense, onde quer que ele passou, ele sempre teve esse problema aí. Né? O Renato fez apenas 22 jogos no comando do Vasco, foram 9 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, né? O Vasco fez 33 gols e tomou 31, mano. 2 saldos positivos só. Cara, o motivo da queda foi essa mesmo, né, galera? Inclusive, o GE trouxe em primeira mão, tô lendo a matéria deles aqui, falando que na quinta-feira ontem, né, a direção já debatia a situação, né? Havia um descontentamento de parte do grupo de jogadores, né? Os incômodos de alguns atletas ocorreu após algumas declarações do próprio técnico nas últimas semanas sobre o elenco, né? Parte dos jogadores não gostou da exposição e crítica de Renato feita em coletivas e etc. A declaração sobre jogadores colombianos, ocorrida antes da parada para a Copa do Mundo, já não havia repercutido bem e gerou um desgaste, né? Por exemplo, do Marina Nestroza. No entanto, mais jogadores se mostravam incomodados com o posicionamento do técnico recentemente, principalmente depois das críticas se expandirem ao banco de reservas e a falta de opções no elenco, né? E um incômodo em São Januário com a forma que Renato lidou com os problemas, né? Então aí, Renato Gaúcho demitido do Clube de Regata Vasco da Gama. E, cara, não tá no Fluminense, a gente conhece muito bem o Renato. E o problema de relacionamento dele já não é de hoje. Sempre foi, desde a carreira, desde a época de tempo de jogador. E como treinador não é diferente. Renato não mudou seus conceitos, então tá aí. Renato demitido do Vasco da Gama, rapaziada. Falei sobre o nosso adversário nas oitavas de finais. E vamos falar também sobre o nosso adversário nas oitavas de finais. Só que agora, ao invés da Copa do Brasil, da Libertadores. Trata-se do Independente Rivadavia, né? Porque o Villa diz que não quer continuar no Rivadavia, mano. E ele postou foto aí já falando que estava aí, né? O atacante Sebastião Vidia, do Independente Rivadavia, deve realmente deixar o clube de Mendoza para voltar a vestir a camisa do Boca Juniors, né? E segue em negociação para contratação do colombiano, né? De acordo com o jornal Olé da Argentina, Vidia já disse ao técnico Berti e ao presidente do Rivadavia que não quer seguir no clube. E o Boca Juniors enviou uma oferta de 6 milhões de dólares, cerca de 30,4 milhões de reais, e deixou claro que não aumentará este valor, ou seja, ou é esse valor ou nada. E o Vidia, por sua vez, não sei, deve estar como um acordo direto com o Boca Juniors na questão, já que ele quer voltar, ó, é esse valor aqui. Agora você briga lá com os caras e já avisa que você não quer jogar lá e obriga eles a aceitarem essa proposta aí, né? Vale lembrar que o Rivadavia é o adversário do Fluminense nas oitavas de final da Libertadores e o Vidia é um dos principais nomes da equipe, ao lado do atacante paraguaio Alex Arce, que está na Copa do Mundo com a seleção paraguaia, que também poderá deixar o clube, mano. Notícia boa pra gente, que são os dois principais coisas, inclusive jogadores do Rivadavia, inclusive o Arce, que é o artilheiro da Libertadores com 8 gols, né? Cara, deixa, galera, Vasco e Rivadavia aí se lascarem aí e a gente se dá bem nas oitavas de ambas competições, tanto a Copa do Brasil quanto o campeonato, quanto a Copa Libertadores da América, perdão. Vamos falar agora sobre a questão de ofertas, rapaziada. Ah, ofertas, Elin? Como assim? Galera, vamos lá, vamos começar falando sobre a questão do Agostinho Canóbio, né? Que desperta interesse de diversos clubes do exterior. Né? O atacante está sendo bem visado no mercado de transferência, né?
A participação de Canóbio com a camisa do Uruguai na Copa do Mundo só na estreia, né, mano? Não passou desapercebida. E nos bastidores, inclusive nos últimos dias, o titular do Fluminense recebeu uma série de sondagens, cara, destacando a visibilidade do torneio mundial. Né? Canóbio recebeu, por exemplo, de clubes da Espanha, Inglaterra e a Major League Soccer. Segundo informações do jornalista Gabriel Amaral do canal Raiz Tricolor no YouTube, o clube da Espanha, clubes da Espanha, Inglaterra e também dos Estados Unidos procuraram tanto o Tricolor quanto o staff do jogador para buscar mais informações sobre uma possível negociação. Apesar disso, ainda não existe uma proposta de forma oficial. Lembrando que Canóbio foi contratado do Fluminense no início do ano passado, 2025, vindo do Atlético Paranaense por cerca de 37 milhões. Até na época foi a maior contratação da história do Fluminense, que agora foi passado pelo Rodrigo Castilho. Misericórdia, né? Valor que garantiu ao Tricolor 80% de direitos econômicos de jogador de 27 anos. É novo Canóbio, né, cara? Vale lembrar que o uruguaio, que também foi comentado no River Plate nesta janela, tem contrato com o Fluminense até o final de 2028. Né? Mais 2 anos e meio de contrato aí do Canóbio com o Fluminense aí, mas ao que tudo indica, acho que o Canóbio também não volta pro Fluminense não, cara. Acho que ele vai lá pro Mundial e nem volta, nem bota a cara no Fluminense. No retorno aí, galera. Você acha aí? Acha uma boa vender o Canóbio agora? Acha uma boa deixar o Canóbio no Fluminense? Comenta aqui pra mim também, claro. Vai seguir no nosso canal, rapaziada. Outra informação e a gente dá aqui agora, exclusivo pra vocês. O Fluminense rejeitou a proposta por Martinelli, cara. E reforça ainda mais, reiterando, né? O desejo da permanência do jogador. Segundo a informação do jornalista Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, aqui no YouTube também, o tricolor das Laranjeiras recusou uma proposta vinda do futebol italiano. A oferta foi apresentada ao clube por meio de um intermediário, sempre tem um intermediário, né? Mas a diretoria considerou os valores abaixo do esperado para negociar um dos principais jogadores do elenco. Além do montante considerado insuficiente, o tricolor também leva em conta o fato de possuir apenas 50% dos direitos econômicos do jogador, o que reduziria ainda mais o retorno financeiro em uma eventual transferência. Aí eu falo para vocês, como o Fluminense renova o contrato do Martinelli, que foi renovado esse ano, até 2030, e só fica com 50%, cara. Irmão, no mínimo 70% a 80%, irmão. Igual fez com o Canóbio, o Martinelli. Ainda segundo o Rodrigo Dias, o Fluminense não tem a intenção de negociar o volante nesta janela. O técnico Luiz Ubeldia solicitou a permanência do atleta de 24 anos. Cara, o Martinelli, bizarro. Cara, 24 anos, o Martinelli é muito novo, cara. E ele subiu muito novo profissional. É uma venda que só deve ocorrer caso seja feita uma investida com valores irrecusáveis, mano. Informação do Rodrigo Dias aí, cara. Galera, o Martinelli é um ativo do clube e deveria... O Fluminense tinha que ter feito mais, cara. Quando renovou, jogado uma proposta num valor... Como eu posso dizer pra você assim? Um valor mais plausível, né, cara? Um valor, tipo assim, ó, não, é mais. Quer levar? Eu tenha pelo menos 70% de direitos econômicos do jogador, senão não vai sobrar nada, pô. Aí pega aí, vende ele, o exemplo, por 20 milhões de euros. Vai ficar com 10. Aí vai ter o desconto daquilo, desconto de outro, vai ficar com a mixaria. E normalmente vai sair no prejuízo. Vai sair no prejuízo. É isso, ao que tudo indica. Vamos falar agora também, galera, sobre o meio de campo, o zagueiro Dantas, mano. Do Novo Horizontino que é alvo do Fluminense, né? Entre outros clubes da Série A, é pego no exame antidoping, né? No doping, por uso de cannabis. O jogador de 21 anos pediu suspensão voluntária enquanto aguarda o avanço do processo sobre o uso proibido da circunstância ligada à maconha. Olha só, mais um, irmão. É, rapaz, esse é o motivo do afastamento do jogador que não entra em campo há mais de um mês, cara. Exatos 40 dias desde o jogo contra o Avaí no início de maio pela Série B. O GE, matéria do GE, apurou que defende, dá os créditos aqui ao Acílio Neto e o Gabriel Castro pela matéria, apurou que o jogador caiu e o defensor de 21 anos caiu no doping no duelo contra o Bragantino, em 15 de fevereiro, na 8ª rodada do Paulistão. A defesa do atleta alega que ele teve uma forte dor de dente 2 dias antes, no dia 13. E por conta disso teria utilizado o medicamento à base de THC, substância da cannabis. Depois disso, Dantas disputou normalmente mais 14 partidas até o duelo contra o Avaí. Foi aí que o clube do interior paulista e o atleta optaram por pedir a Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem, ABCD. Legal, né?
uma suspensão voluntária até o julgamento. Teve nota oficial e tudo aí sobre o jogador. Cara, é bizarro, irmão. Como um jogador pra dar um mole desse? Ah, mas aí era pra dor de dente. Irmão, se já tendo substância, cara, tem médico, tem fisiologista, tem tudo, cara. E deixou cair se realmente foi isso. Não tô também sendo contra eles pelo uso da substância, entendeu? Cada um faz o que quer da vida, mas também todo mundo sabe os direitos e deveres, né? E, poxa, bizarro cair, né, cara? É surreal, rapaziada. É surreal essa cair dessa forma aí. Então é isso, irmão. Falamos aí nesse vídeo todas as informações sobre a demissão do Renato Gaúcho. Falamos também sobre as possíveis saídas de Canobi e Matheus Martinelli, que inclusive já recusou a proposta. Também falamos aqui sobre o zagueiro Dantas, que infelizmente aí tá nesse dope aí e acaba, de certa forma, lascando o clube. E é isso. Todas as informações do Fluminense você encontrou aqui nesse vídeo. Galera que gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Coisa que a gente fala de Fluminense todo dia. E tamo junto, rapaziada. Ao que tudo indica, mais tarde eu vou trazer um react aqui ao vivo do Brasil e Haiti. E espero que vocês gostem também. Claro, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Saudações calores, vence Fluminense. Hoje, amanhã e sempre.